Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu vou conversar com o poeta, escritor, roteirista e produtor cultural Eliseu Moreira Paranaguá, a quem eu já agradeço pela presença aqui, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Eliseu, viu? Eu que agradeço pelo fato de estar aqui e para ser entrevistado. Maravilha! De antemão já quero agradecer também a José Inácio Vieira de Mello, que é seu artista, seu amigo, poeta também, que esteve aqui no Sem Edição e que fez essa ponte. E também quero agradecer já, logo de bate-pronto, a Dora da Silva, que é filósofa, artista, produtora cultural, que também está aqui ajudando a gente a produzir esta entrevista. Muito obrigado a essas duas pessoas. E Eliseu, eu quero começar fazendo uma brincadeira com você, porque você é oriundo de Castro Alves, não é isso? E se radicou em Salvador no início da década de 80. 1981 que você veio para cá? Correto, né? Todo mundo que nasce em Castro Alves vira poeta? Não há esse destino, né? Até porque ser poeta é um dom, já nasce pronto, é uma coisa, digamos assim, excepcionalmente, né, com outra dimensão. Né? Aliás, o grosso da humanidade, de um modo geral, né, não se tem um quadro largo de poetas, né? São poucos no mundo. Então é uma coisa, é uma entidade que tem a sua, eu diria, entre aspas, excepcionalidade, especificamente falando. Beleza. Mas você acha que a cidade tem esta vocação, Eliseu? Ela estimula que os adolescentes, os jovens ali entrem em contato com a poesia, com a literatura, tem concursos? Como é que você vê? Você já não está mais lá, mas como é que você acompanha isso? Não se tem essa inclinação, não. Lá não se incentiva a não pensar. Eu sou poeta não por um viés de que houvesse, certo, da maneira que você dimensionou. Né? São poucos poetas nascidos na cidade de Castro Alves, né? De modo que não se tem uma cultura de incentivar a ser artista, ou ser escritor, coisa que não vale. Isso aí passa distante. Uhum. Como eu comecei falando de Castro Alves, que é a cidade, sua cidade de origem, qual é a sua relação com a poesia de Castro Alves? Esse romântico aí, da terceira geração romântica, que tinha uma poesia muito mais social, enfim. Qual é a sua ligação com este poeta? O Castro Alves foi uma das minhas primeiras leituras, né? Sabe? Lá atrás, e continua sendo permanentemente, porque é um dos maiores poetas da língua portuguesa, poeta, embora tardio, na concepção do gênero do romantismo, né? Ele chegou ainda e deu conta do recado, com sua poesia social, contra a escravidão, contra os senhores de engenho, né? E a favor dos negros. Você vê o poema dele, Vozes da África, Navio Negreiro, uma temática que contempla os negros, né? Os que eram oprimidos, torturados, né? Pelos senhores de engenho. Sim. Então, esse poeta ele é importante no quadro da literatura brasileira. Castro Alves continua sendo meu poeta, um dos meus poetas preferidos, né? Minha inspiração nesse gênero. E o que eu poderia dizer, viva Castro Alves! Continua sendo o poeta de todos nós. E você é autor de alguns livros de poesia, né? E o primeiro livro que você lançou é Poema Terra, Castro Alves,
que é de 1992, você inclusive trouxe aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre este livro, né? Na minha pesquisa eu vi que ele vai fazer uma reverência à cidade de Castro Alves, né? Que é a sua cidade de origem, como a gente já falou aqui. Então fala um pouquinho aí desta edição. Ele está aqui fazendo a propaganda dele, né, no Sem Edição, né, que está dentro da entrevista. Né. Então, a capa deste livro é interessante porque é a capa feita por um dos grandes artistas modernistas da Bahia, Mário Cravo, que não se encontra mais aqui, está em outro planeta. Né. Então ele fez este desenho, né? E o poema Terra Castro Alves não diz especificamente ao poeta Castro Alves, embora aqui no poema eu coloque alguns versos referendando ou abrindo uma intertextualidade com ele. Mas o poema diz respeito exclusivamente à terra. A cidade onde eu nasci. A terra, as imagens, né? As ruas, sabe? Eu na feira de Castro Alves, o trem, eu coloco o som do trem, certo? A Nenopopeia, a coisa do som do trem, né? Instigante, né? Então é um poema que realmente é de 12 anos afastado da terra, que está dentro de um saudosismo, algo nostálgico. E aí, tanto assim que eu começo o poema dizendo 12 anos de saudade, tenho da minha terra Castro Alves. Por aí vai. Que também é a terra do poeta, né? Que se chamava Curralinho, mas a cidade tem este nome em homenagem ao lugar onde Castro Alves nasceu, não é isso? Perfeito, perfeito. Porque ele nasce realmente na cabaceira do Paraguaçu, que fica, certo, a 7 léguas de Curralinho. Na época era Curralinho. Quando ele morre, o poeta e o Estado resolve homenageá-lo dando esse nome de Castro Alves, certo? Mas também pelo fato de ele ter ligação com a terra. O bisavô dele, o Antônio Periquital, era dono daquelas terras lá do século XIX, até um pouquinho antes, no processo das capitanias hereditárias, etc. Coisa e tal. E também, para dizer que Castro Alves, quando esteve enfermo, ele, por recomendação médica, passou cerca de alguns meses, não sei precisamente, 3 ou 6 meses, lá em Castro Alves, devido ao clima lá muito bom. Era naquela época bom, hoje apesar dessas condições ainda é. Então, você, ao chegar em Castro Alves, na praça você tem a Casa de Cultura, que leva o nome dele, que é a Casa Histórica com bairro de Centro, que pertencia à família dele, os avós dele, etc. Coisa e tal. Sim, muito interessante. E nós falamos aqui, enfim, de Castro Alves, da sua origem, né? E que você veio para Salvador em 1981. Qual foi o motivo desta vinda para a capital? Trabalhar, estudar. Porque na época não havia perspectivas alguma, como não há até hoje na minha cidade. Aí tive que realmente sair cedo, na minha adolescência, 16 anos, e para cá. E para tentar vencer na vida, né? E lutar, né? Porque a vida é luta, e até hoje tenho lutado, e até hoje busco o que eu quero e o que eu não quero, e a poesia, e a literatura, e a filosofia me formaram uma outra dimensão, coisa e tal. Mais especificamente, respondendo a sua pergunta, saí de Castro Alves, da minha terra natal, que até hoje eu fico me perguntando por que eu saí, e por que eu fiquei 12 anos ausente da minha terra, e ter dado o livro Poema Terra Castro Alves, e por que já me fixei aqui há quase 43 anos, já vai para 44 anos. E hoje eu pretendo voltar para Castro Alves para dimensionar outras coisas. Quer dizer, eu vim para cá para sobreviver, para viver a vida em si, outras vidas. E o que você estudou aqui quando você veio? Porque eu pesquisei e vi que você estudou, tem filosofia, você fez teatro também, né?
e fez até teste para integrar e entrar no Esporte Clube Bahia. Então, o que é que tem de verdade aqui nessa informação que eu pesquisei, que aqui não tem? Tudo é verdade? Tudo isso é Tudo verdade. é verdade, sim. Fiz teatro, fiz no Passeio dos Ensaios. Sim, mas na escola de teatro da UF? Não. Não? Foi um teatro numa comunidade, por sinal, no bairro de Salvador, na Mussurunga. Era um grupo da comunidade, mas a gente, o projeto tinha a possibilidade de colocar as peças em lugares públicos, né? Sair da comunidade, mas que seja com a identidade da comunidade. Uhum. O caso meu de me envolver com futebol, com a bola e fazer testes no Esporte Clube Bahia para ser jogador profissional, se deu também de uma forma que não consegui ser jogador profissional, porque era meu sonho. Saí de menino de Cachoal, jogava bola, batia legal na redonda, e aí fui fazer teste no Bahia, mas também não fiquei porque não tive apoio, não me abraçaram, aí fui procurar outros caminhos, mas fiz teste no Bahia. E você jogava em qual posição? Jogava de médio volante, hora lateral, hora ponta direita, era essa a posição. Pronto. E filosofia, de fato, você estudou? Filosofia, o curso está incompleto. Uhum. Foi na UF? Foi. Aliás, quase tudo na minha vida é incompleto. Já diz Fernando Pessoa, de 100% de minha vida eu só realizei 10%. Então eu estou nesse patamar aí. Fernando Pessoa é outro. Completo também os cursos na vida dele, sem falar do Drummond de Andrade, né? Mas eu me considero autodidata. Então, maravilha. Isso é uma frustração para você? Não, jamais. Isso é um orgulho. Tá Isso é ótimo. orgulho. Eu estou no time dos homens inacabados, dos homens incompletos, cuja leitura é realmente o desbravamento da vida e do mundo. E como todo mundo é, de fato, né? E aí, Eliseu, em 2006 você lançou seu segundo livro, que é O Fogo Invisível, não é isso? Fogo do Invisível. Fogo do Invisível, pronto, obrigado pela correção. Que você trouxe aqui também, né? Então, qual é a temática aí que predomina no Fogo do Invisível, né? Como é que foi testar esta obra? Conta aí pra gente. A temática é o fogo. Eu sou muito ligado ao fogo, uma vez que meu signo é de Sagitário, elemento fogo, certo? Fogo. Então, a ideia do fogo. Fogo no sentido largo, amplo, né? Filosófico. Porque minha poesia ela traz um traçado de reflexão filosófica em torno da vida, em torno da existência. Então, o fogo é um dos temas meus preferidos. É um poema, aliás, são vários poemas, né, do fogo do invisível. Que tem essa temática. Tem essa temática, tudo. o fogo permeando tudo. De 2006 aqui. Você 2006. conhece o hino dos bombeiros? Não. Tem um determinado trecho do hino dos bombeiros que fala assim, que eu acho muito bonito, que me marcou muito, que é: pelo fogo, se fogo é a vida, contra o fogo, se fogo é a morte. Eu já li alguma coisa assim, mas não. Interessante, Memorizinho. né? É interessantíssimo. Pronto, neste livro aí em 2006, aí você pode me corrigir, tem o poema Eliseu, Filho de Orfeu. É neste livro? É o fogo do invisível. Que você fala assim: eu me chamo Eliseu, filho de Orfeu, não tenho partido, e perdido o caminho ao homem que caiu ao solo dos tolos. Não é isso? Quando é, Eliseu, que a gente cai no solo dos tolos, a humanidade cai no solo dos tolos, quando é que você identifica isso? Sabe-se que poesia não se explica, né? Aí realmente é uma coisa para você sentir. Né? Porque se explicar a poesia, você vai cair na coisa da lógica. Sim. Então é metáfora. Então, partindo do princípio desse verso, como é que é mesmo? E perdido o caminho ao homem que caiu ao solo dos tolos. Os abestalhados, né? Os que se rendem, né? Os fracos, eu diria assim, né?
porque quando se tem um espírito de coragem, quando se tem um enfrentamento diante da vida, dificilmente você vai cair em armadilhas, em abismos, né, dos próprios homens, porque os nossos abismos são criados por nós mesmos. Uma coisa é o abismo da natureza, uma coisa é o abismo do processo cósmico, né, do universo, que também tem seus abismos. Né? O céu, por exemplo, tem seus abismos, o inferno também tem seus abismos. Os homens não fogem dessa linha. Pois bem, então, de mim longe eu caí no solo dos tolos. A interpretação ela pode até se abrir, né? Por exemplo, do ponto de vista político, né? Social, sociologicamente falando, antropologicamente, né? Então, cair no solo dos tolos é de uma bestialidade, é de uma imbecilidade e é de uma falta de luz, de espírito, sabe, de entendimento, de amor a si próprio e à humanidade. Perfeito. E aí lá em 2013 você lança o seu terceiro livro, né? Que é Silêncio da Pedra do Caos. É isso mesmo? Isso. Mostra aí. Isso, Silêncio da Pedra do Caos, que é lá de 2013. Isso. Aí eu também quero que você fale a mesma coisa assim. Qual foi a motivação para esta obra? Né? O que é que predomina aí como temática? O que predomina aqui como temática é a pedra. É a pedra envolvida dentro do caos. Quando se fala de pedra, pressupõe o silêncio. Porque se tem um elemento no planeta Terra que tem característica de frieza, entre aspas, é a pedra. Você não encontra o silêncio de uma árvore, porque ela sempre vai ser movida pelo vento. A pedra não. Dificilmente você vai ver a pedra dançando, se balançando. O vento não bate nela, mas ela é intacta, ela está concentrada, ela é sólida. Sim. Essa é a ideia da pedra do caos, porque metaforicamente nós somos, o homem é uma pedra do caos, a desordem, o desequilíbrio. Então, colocando-se dentro dessa visão, você pode realmente fazer um certo esforço, naturalmente, para realmente se solidificar. Aliás, Karl Marx já diz, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Que está lá no livro, certo? Agora não esqueci, que teve um autor americano que pegou essa ideia, agora me foge. Então, a pedra é o elemento primeiro no curso da humanidade. A pedra, a terra. E a pedra está ligada a um processo cósmico, transcendência. Se você for para a concepção religiosa, lá está a pedra. Se você for para a concepção da filosofia, lá está a pedra. Interessante o que você falou aí, o homem é uma pedra do caos. Bem forte, né? E eu percebo então agora que os elementos da natureza, e isso é praxe, né, entre os poetas, te inspiram muito, né? Lá a gente falou anteriormente do fogo, agora a pedra, né? Todos esses elementos aí dentro da sua poética. Você vê, sim, perfeita essa sua colocação, você vê que a pedra é fogo, tem fogo dentro da pedra. Se você pegar ela e fazer atrito, sai lasca de fogo ali, é uma pedra. E se a gente for pensar no vulcão, aquela, né? Pedras que vai virar, exatamente. As placas se... Então, dentro do homem tem pedras. O joelho aqui, esse aqui, ó, esse osso aqui é pedra, só que é pedra natural. Esse aqui tem a mesma a qualidade de uma pedra. O osso do corpo humano é pedra. É tanto assim que, esticando mais um pouco a visão, né, dentro de certas patologias, por que você tem pedra nos rins? Eu pensei nisso. Você está me dizendo? São pedrinhas, né? São pedras. O organismo humano é capaz de produzir, né? Pedra, né? Capaz de produzir.
fundamental. Então a pedra ela é fundamental como fogo, né? Na sua primeira geração, você vê que a descoberta do homem, aí a ciência, as coisas começaram a andar a partir do fogo. Quando o homem descobriu o fogo, a simpatia, a paixão, o fogo, daí começou a cozinhar e daí veio, certo, todo, né, um desdobramento para chegar hoje a coisa do gás que a gente cozinha na nossa casa, né? Etc. Coisas, o fósforo, né, a lâmpada, você acende aqui, a luz, o fogo, tudo está ligado a tudo numa dimensão cósmica, no processo da evolução humana. Nada está fora. A pedra está dentro do fogo e o fogo está dentro da pedra. O fogo está dentro do homem e o homem está dentro do fogo. O homem está dentro do amor e do desamor. Então é essa dança que todos nós temos dentro de nós. Uns têm de mais, outros têm de menos. Uns têm pedras no coração e outros não têm. Uns têm menos pedras, outros têm mais pedras. Eu falo coração porque o coração é a parte central do corpo humano. O órgão, talvez, o mais vital. Se arrancar meu coração, eu morro aqui agora. E consequentemente está ligado ao cérebro, ao pulmão. Então, o coração, a pedra, ela permeia tudo isso. E a pedra é o coração do mundo. Por aí vai. Interessantíssimo. Em 2016 você lança Sarambok, não é isso? Exato. Seu livro, que tem esse título bem curioso, assim, eu quero até que você explique o que significa essa palavra, enfim, porque não identifiquei. Quero que você fale desde já um pouquinho sobre ele, sobre o título, e daqui a pouco eu vou destacar um poema deste livro aqui, que me chamou também a atenção. Mas fala um pouquinho de Sarambok. Sarambok é uma palavra que não existe em dicionário nenhum. Só existe na minha cabeça. E nas cabeças dos meus amigos de infância, lá de Castro Alves, os mais velhos, os mais novos, hoje você chegar lá perguntar onde é Sarambok, ninguém vai lhe responder, não sabe. Então, parece que esse nome Sarambok pode se encontrar, e até porque eu fui pesquisar, na língua iorubá. Você não tem. No dicionário da língua tupi não tem. No dicionário da língua portuguesa Aurélio, nada. Então, não sei quem foi, lá na minha terra natal, um lugarzinho afastado do centro, deu o nome de Sarambok. Que ainda hoje está um desmatamento, você não tem mais, você vai encontrar lá no deserto. Então era um local bucólico, tipo assim, reserva da Mata Atlântica, e tinha lagoas, muitos pássaros, e a gente, menino, ia para lá, para tomar banho na lagoa, para no interior, tomar banho nas lagoas, nos rios. Ficou aquilo, Sarambok. Aí comecei a desenvolver alguns poemas nessa linha de Sarambok. Aí ele disse, olha, o título vai ser Sarambok. E este livro, ele traz assim, suas lembranças da infância, lá em Castro Alves? No primeiro poema traz, que o primeiro poema, o título é Sarambok, o poema o primeiro poema, ele abre o livro. Aí eu coloco algumas coisas da minha infância, as imagens do local da cidade de Sarambok, algumas visões e outras coisas, criações. Quer ler um trecho de Sarambok? Pode ser. Vou pegar aqui no início. Venho do Sarambok para confundir Nova York, para colorir as visões de Rio, para curtir o rock, para contagiar o caminho de Jack Kerouac, para contraverter o Monte São Roque, para contrariar as relações inflamáveis, para cultivar o conteúdo das ondas, para contornar o caráter das circunstâncias,
para contemplar o continente perdido, para curar a vida, para convidar a virtude de Queca, para colocar a pedra sobre a mesa do mundo, para coroar o fantasma de Kafka, para cuspir na carne nua dos canalhas, para costurar a carne de maçã, como peso atômico, para dançar sem efeitos, para dançar sem perfume, para dançar sem fim, para dançar sem lume, para dançar na margem como um Deus que dá volta às árvores dos três outeiros. Veio de Saramboque para ser ruptura. As árvores de três outeiros. Só tem lá em Castro, nesse local do Saramboque. Eu vi essas árvores de três outeiros, que a gente brincava. Então resgatei, encaixei do poema Se Envolver Aí. O Monte São Roque é de lá de Castro Alves. E tem um monte Santo Antônio, que também mais adiante, nesses versos aí, está lá em Castro Alves. Então eu pego assim, alguns lugares de Castro Alves, e onde tem este local bucólico chamado Saramboque, aí no poema. Então é um poema que realmente também está, não está conectado, ligado, tá e não está, né? Ao meu primeiro livro, Poema Terra Castro Alves. Sim. Eu ia te perguntar isso, tem um poema só que eu li que fala do tamarineiro, eu esqueci o título, e você fala que só teve ciência de que tinha um tamarineiro na sua infância, enfim, ele está em qual livro? Ele está no Fogo, ele está no Fogo do Invisível. Pronto, eu achei que estivesse em Saramboque. Ele está no Fogo do Invisível, Ok, isso foi... Que era um pé de esse pé de tamarindo, vou ver se eu acho ele aqui. Ele realmente era no fundo do meu quintal, grande, enorme, dava fruta, olha, era um negócio. Então vocês usavam, né? Obviamente, sim, né? Nem precisava comprar. Não precisava comprar, porque é uma coisa que dá muito em Castro Alves, frutas e verduras. A terra é muito... Sim, tem a feira de lá que é muito conhecida, né? Feira de Castro Alves, não é isso? É muito conhecida, é a maior feira da região. A maior feira da região. Que acontece sexta, sábado e domingo. Eita, 3 dias. Não encontrei não, né? Mas vamos avançar. Falamos do livro aí de 2016 e você está com um projeto aí para um livro inédito, né? Coração dos Destemidos, que inclusive nós vamos falar mais adiante da Flipelô, mas que você vai lançar na Flipelô, né? Já tem data certa para lançar, qual vai ser o dia? A Flipelô que vai acontecer de 7 a 11 de agosto aqui no Pelourinho, né, em Salvador, e que neste ano homenageia Raul Seixas, né? A poesia cantada de Raul Seixas, é o tema da Flipelô. Então, quando é que este lançamento vai acontecer? E o Coração dos Destemidos diz o quê? A ideia é lançar esse, segundo o editor, a editora Mondrongo, é lançar na Flipelô. A data eu não sei, porque ele não passou para mim ainda, mas está previsto e agendado fazer esse lançamento aí na Flipelô, né? Do livro Coração dos Destemidos. E o que é que traz este Coração dos Destemidos? Poema longo, o maior poema que eu já pude desenvolver, mais de 800 versos. Ele fala da coragem humana, do enfrentamento, da existência que você tem no mundo, né? Visando as lutas do coração humano. O poema é todo, o livro é todo fincado na dimensão do coração, o coração humano, coração que nos leva a vários caminhos, né?
Porque deixar o coração, você ser guiado pelo seu próprio coração, pela sua própria visão de mundo. Então, o coração como elemento central. São versos em torno da reflexão existencial, social, essa coisa do homem no mundo, de ser movido, atiçado pelo coração. Porque a razão não tem coração. O que tem coração é o coração, certo? Quando se predispõe a enfrentar os obstáculos, as barreiras da vida. E você só faz isso com o coração. Porque se você for pensar, você pode, digamos assim, entrar a dúvida, um elemento, digamos assim, das indecisões. O coração não, porque o coração ele vai tocar, ele vai dizer, ó, por aqui. É como se fosse um guia, um destino, né? uma entidade, né? Então você guia, você se lança diante do mundo, você enfrenta com o coração destemido, com coragem, porque a coragem, aliás, essas palavras, elas se combinam, elas se namoram, coração e coragem. Coração que significa coragem, não é em latim. A raiz, A né? raiz, Sim. você está vendo? É por isso que se fala assim, faça isso com coração, com coragem de coração, porque é ele que vai lhe. É tipo a expressão, eu sei de cor, né? Porque eu sei tanto, porque eu sei de coração, está tão arraigado, né, em mim. É uma virtude, né? Sim. A coragem é uma virtude e você atrela essa concepção da coragem ao coração. Então, você tem um coração, coragem. Coragem, coração. Aí, você realmente avança. Não tem obstáculos. Você olha assim, poxa, estou passando por dificuldades com relação à vida social, com relação a série de coisas no mundo, a minha existência. Mas na hora que você medita e você se coloca à frente, você transcende o coração. O coração. Pelo que eu É entendi, tanto assim que Pascal, um filósofo francês, ele fala assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então é por aí. pelo que eu entendi, então, o livro é de um poema único. Poema único, de um só fôlego. Isso, que é esse poema que você falou, né, que é bastante extenso. Em Sarambó, que eu vou voltar aqui, né, para 2016, tem um poema chamado Entre Vivos e Mortos, né? Que inclusive tem um vídeo, né, para você que está assistindo, tem um vídeo no YouTube muito interessante, muito bom, que você traz aí esses elementos teatrais que você aprendeu, porque você está lá no vídeo, né, interagindo, contracenando com você mesmo, então tem toda uma teatralidade, que você diz o seguinte, em um dos versos lá, né? Os vivos que andam carregados de sombras e de signos da aurora costumam sofrer a valer. Os vivos que andam carregados de sombras e de signos da aurora costumam sofrer a valer. Eu quero perguntar a você, Eliseu, os vivos têm andado com muitas sombras, assim, a gente tem uma humanidade muito sombria, na sua opinião? É o mais que nós temos, é sombra. A humanidade, certo, vive sob sombras. A sombra sempre nos cerca, poucas luzes. Você tem sombra e luz, mas você tem mais em excesso sombras. A psicologia, a filosofia, tem páginas e páginas sobre essa concepção. Porque, além disso, você tem também as trevas. Sombra e treva. Ambas juntas
potencialidade, digamos assim, a negatividade no caminho do homem. Mas se você tem sombra e luz, já equilibra. Sim. Né? Você não tem somente luz, você tem luz e sombra, e vice-versa. E a sombra está em todos os aspectos da nossa vida, no dia a dia. Aliás, a gente já amanhece com sombras. Quer ver uma sombra? Mentira. O homem já amanhece mentindo, é só da sombra, das trevas. À medida em que eu me zango com você, eu me aborreço, eu brigo, eu faço isso, aquilo, é da sombra, das trevas, da energia, é ruim. É o nosso lado sombrio, né? Eu lembrei do Barroco, né? O Barroco tem muito disso, de jogo de luz e sombra, né? Que também identifica períodos históricos diferentes, né? Renascimento, Idade Média. Nós somos feitos disso, de sombra e luz. Sim. Sombra e luz. Sombra e luz. E relativamente, né, é assim, não muda o quadro. Passa geração, períodos históricos, né? Poucos mudam, poucos entram nessa evolução espiritual, intelectual, filosoficamente. Perfeito. Você falou aí do seu editor, né, que, né, se tudo der certo você vai lançar seu livro na Filipe Elô. E aí eu queria te perguntar como é estar do outro lado, porque você, junto com José Inácio Vieira de Mello e Germando Machado, editou lá entre 1999 e 2000 a revista Cepa Poesia, não é isso? Então como é que foi estar do outro lado, né, recebendo esses textos, fazendo essa edição? Foi muito interessante porque foi um trabalho. Na verdade, o José Inácio Vieira de Mello, poeta, meu amigo, pessoa que eu quero bem, estimo, somos amigos e irmãos e companheiros da vida literária. E sou grato a Inácio. Veja bem, ele chegou para o Cepa, eu já estava lá no Cepa, nós desenvolvemos um trabalho bom enquanto editor, que era a revista Cepa Cultural. Ele deu boas, ótimas contribuições dentro daquela nossa, aquele trabalho ali no Cepa, de natureza tal. Mas depois, o Inácio já com a perspectiva de editor, inclusive ele editou até uns livros dele, a própria editora que ele criou. Mas depois Inácio fez uma coisa em que poucos, digamos assim, fazem dentro do movimento cultural. É você reunir outros poetas, outras cabeças pensantes, né, e fazer um livro, porque ele nos deu para a nossa geração um livro, uma antologia que se chama Concerto Lírico e Vozes. Aí ele reuniu 15 poetas. Ele reuniu 15 poetas para este livro. Que alguns estão aí em destaque, fazem na literatura, outros fizeram mestrado, né? Alguns estão lá fora. Então, nos colocou em evidência. Então, o Inácio entra aí como o agitador cultural, como produtor cultural, como elemento-chave, porque se não fosse ele, quem ia fazer este livro, essa antologia, e reunir uma geração? Então nós somos marcados por uma geração de 15 poetas. Ele datou direitinho as circunstâncias e tal, e aí cada um foi com seus textos, seus poemas. Então isso registrou, isso está marcado na nossa história enquanto geração, enquanto fazedores de cultura local, poesia, literatura, etc. Coisa e tal. Então isso se deve a Inácio, que é um sujeito batalhador, competente naquilo
que ele está propenso a desenvolver. Olha, beber seu café aqui. É José Inácio Vieira de Mello. Tem uma entrevista dele aqui no Sem Edição, então se você quiser acompanhar, ver toda essa genialidade aqui que Eliseu falou, está lá no Sem Edição. A quem eu agradeço mais uma vez, né, por ter feito esta ponte aqui. E eu quero saber como é que surgiu esta amizade. José Inácio Vieira de Mello, quando foi que vocês se conheceram? Você tem isso exatamente na cabeça? Tenho. Eu diria que começou na cachaça. Talvez ele não goste que diga isso em público, mas ele também diz, eu vou dizer, sabe? Então, foi num evento cultural nos anos 90, na Biblioteca Pública dos Barris. Estava acontecendo uma vernissagem na sala Imagem e Som. Então, de repente, me aparece Inácio. Eu estava até com sua esposa, que é linda. Então, aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e tal. Aí estava acontecendo ali o evento e tal, um encontro de vários artistas, escritores e tal. Bom, ali a gente pontuou, marcou e tal. Ele me disse, estou no centro e tal. Vamos dizer mais, eu disse, legal, tá ótimo. Pronto. Daí no outro dia, fui pro centro, ele já estava lá. Aí começamos a desenvolver, fazer trabalho juntos. Então eu conheci Inácio nessa circunstância, implicando literatura, poesia e cachaça. E essa amizade já vai para mais de 20 anos. Ela está realmente sólida, unida, né? Coisa do coração. Que maravilha. Amizade do coração. Que maravilha. E para reafirmar quanto essa amizade é sólida e crescente, quando você completou 60 anos, que foi no ano passado, 2023, ele fez um poema chamado Eu Queria Ser Eliseu Moreira Paranaguá. Um poema muito bonito, inclusive tem uma declamação dele, né? Quem quiser também pesquisar para ver o quanto que é bonito. E num dos versos ele diz assim: Eu queria ser Eliseu Moreira Paranaguá, que não é nada, e por isso mesmo, cada passo seu é cheio de possibilidades. Não tem rumo certo, é rota em aberto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Eliseu. De fato, porque tem muita identidade também com o próprio José Inácio Vieira de Mello, né? Eu conversei com ele e eu percebi isso, assim, que é essa coisa da liberdade, de transitar em tudo quanto é lugar, sem ter nenhum tipo de amarras. Você é isso aqui que ele descreveu no poema? Né? É um cara que anda aí com a rota em aberto? De certa forma, aliás, ele tem uma sensibilidade incrível. Ele realmente, me conhecendo, ele foi fundo. É isso aí. É um retrato, é uma realidade. Né? Ele, enquanto poeta, realmente, ele viu isso em mim, né? Essas dimensões. Perfeito. Tá? De modo que é um poema em que, precisamente, ele até me imortalizou aí. Sim, é muito bonito. E eu sou grato a ele. Esse poema causou até na época um certo reboliço. Poxa, por quê? A estética, né? E deu um burburinho, todo mundo falou e tal. Eu quero conhecer esse Paranaguá e tal. Chegou até o conhecimento do poeta Afonso Romano de Santana, crítico, literatura e tal. Pô, Paranaguá aqui, você escreveu aqui, que figura e tal, né? Então, eles é um poema que realmente tem uma dimensão, né? Porque ele toca na alma, ele toca na identidade, na minha identidade, na identidade de um poeta para outro poeta. E ele vai citando vários nomes que ele não quer ser, ele quer ser que são poetas também. Que são poetas também. Sim. Exemplo de Rui Pereira Filho, que ele cita ele, Antônio Caseira Ramos, que ele cita ele. Ele cita um cantor norte-americano, né? Aí ele vai citando figuras e dentro de imagens. Né? É amizade aí.
para fazer isso só o poeta sendo, digamos assim, com a entrada de conhecendo a alma do outro, o coração do outro, né? A amizade. Uma linda homenagem. E eu fiquei curioso, seu Paranaguá é de origem indígena? Esse Paranaguá vem do meu bisavô, que era índio. Era índio. Não tem Paranaguá no meu nome de batismo, na minha identidade. É só Eliseu Moreira. Tanto assim que meu primeiro livro, que é Coima Terra Castrófilo, aí é Eliseu Moreira. E Eliseu conhece, e conhece. Você hoje em dia usa Cruzeiro como artista. Tá. Aí quando eu vou para o Fogo do Invisível, já entra o Paranaguá, que é o segundo livro. E aí pronto. Então eu uso o Paranaguá artisticamente, em homenagem e resgatar o nome do meu bisavô. Então vem da língua Tupi-Guarani, que quer dizer o rio que corre para o rio. Eu ia te perguntar isso. Significa isso, a tradução mais ou menos ao Paranaguá. Que parece nome de rio, eu fiquei com essa imagem, eu vou perguntar. Pronto, o rio que corre para o rio. É indígena mesmo, muito próprio nosso. Sim, da nossa formação. Então é homenagem ao meu bisavô Paranaguá. Porque geralmente o brasileiro, nós que descendemos de índios e de negros, certo? Geralmente a gente isola, abandona esses sobrenomes dos nossos antepassados, né? Das nossas ancestralidades, né? Usar Semanama aqui em português mesmo e tal, né? Nome Urubá e tal, que tem muitos negros, né? As primeiras trazidas para cá, né? O nome aí, isso foi se dispersando, foi se perdendo, novas gerações de família, vou utilizar mais nome de meu bisavô e tal. Então é tão bonito você fazer esse papel de esse resgate, né? De natureza indígena, de natureza da africanidade. E num país em que as pessoas às vezes se sentem muito mais orgulhosas de utilizar nomes de origem estrangeira, que nem tem também ali na sua árvore genealógica, mas por acharem mais bonitos, né? E eu concordo com você, assim, que de fato Paranaguá tem a ver com a nossa raiz. Nós estamos já concluindo, Eliseu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação na Flipelô, né? Eu disse que falaríamos mais tarde sobre ela, no Terreiro da Poesia, que você vai estar lá no dia 10 de agosto, às 19 horas. Como é que vai ser isso? A sua participação lá na Fundação Casa de Ajamado, no Terreiro da Poesia, que inclusive é um espaço que será apresentado por José Inácio Vieira de Mello. Basicamente é leitura de textos. Somos que vamos nos apresentar, somos 3 poetas. Um é tibetano, poeta internacional, está vindo, e que é um ativista político também, e o outro é um poeta do Amapá. Então somos nós 3 numa mesa e fazer leituras, cada qual vai lendo seus textos, falando sobre o seu livro, né, a sua vida literária e tal. A leitura, a declamação, o recital, no sábado, basicamente é isso. Mas de seus textos? Isso, só de minha autoria. Né? Por exemplo, leio alguns poemas desses meus livros, e possivelmente um livro inédito, que é O Coração dos Destemidos. E aí a participação do público, do leitor, ouvinte. Mas é mais uma mesa de leituras. Entendi. É poesia. É poesia na veia, né? José Inácio até fala isso numa entrevista, né? Ele disse que é o espaço assim, para a poesia ser protagonista, né? É apropriado para a poesia. Esse espaço aí de Zélia Catar é na Fundação Casa de Ajamado. Isso. Que é um espaço aconchegante, um espaço elegante, onde já está consagrado. Perfeito. Eliseu Moreira, Paranaguá, eu quero te agradecer por essa entrevista. A gente não vai encerrar agora, porque eu quero que você, como é de praxe aqui, declame um poema seu. Daí eu vou me despedir, vou para trás da câmera ali, até vou
posicionar aqui para que fique só em você. E aí você declama qualquer poema seu aí que você acha interessante. Eu quero mais uma vez agradecer a Dora da Silva, né, que ajudou aqui a toda essa produção da entrevista. Muito obrigado, Dora. Agradecer também a José Inácio Vieira de Mello, que fez a ponte aqui. Mais uma vez, muito obrigado, José Inácio. E também ao restaurante Dona Pimenta, no Pelourinho, que permitiu que a gente fizesse essa gravação aqui, né? Nós estamos no restaurante Dona Pimenta, então quero agradecer muito. Então, tudo bem, Eliseu? Eu vou lá. Sim. E você declama aí um poema seu, ok? Combinado? Combinado. Você pode escolher. Então eu fico por aqui. Ao invés de eu escolher, minha amiga vai escolher um poema aqui, aí eu leio. Então, enquanto Dora que está aqui, ela escolhe. Ela vai escolher, aí me dá, eu faço a leitura. Pronto, eu me despeço aqui. Até um próximo conteúdo sem edição. E você fica com a poesia de Eliseu Moreira Paranaguá. Eu quero aqui agradecer ao jovem jornalista Raulino pela entrevista e pela condução das perguntas, que foram de caráter como tal. Então, o poema do livro O Fogo do Silêncio da Pedra do Caos. As pedras no meio, as pedras no caminho, as pedras do meu caminho as pedras, inexplicavelmente as pedras, decifravelmente as pedras, e a sombra das ondas de um fogo estranho, máscara na alma, como se fosse a noite do vento sem a luz das estrelas. O vento da noite, com a luz da lanterna, no ventre da fonte, onde as pedras trafegam pelo mundo, onde as pedras caminham para dentro dos dentros, onde as pedras dançam para dentro dos astros.